O Estreito de Hormuz acaba de se tornar o ponto mais crítico do planeta neste momento. Relatórios recentes indicam que a Marinha dos Estados Unidos iniciou uma operação direta na região, mobilizando navios de guerra especializados para lidar com uma ameaça que pode impactar o mundo inteiro: minas navais no Golfo. Mas por que isso é tão grave? O Estreito de Hormuz não é apenas uma rota marítima comum. Ele é considerado um dos corredores mais estratégicos do planeta, responsável por uma parte significativa do fluxo global de petróleo. Qualquer bloqueio ali pode causar impactos imediatos na economia mundial. E é exatamente esse o cenário que começa a se desenhar. Após dias de tensão crescente no Oriente Médio e ataques registrados em território iraniano, novas preocupações surgiram sobre possíveis tentativas de interromper o tráfego marítimo na região. Fontes ligadas à segurança internacional passaram a alertar sobre a presença de minas navais, dispositivos explosivos posicionados no mar com o objetivo de danificar ou afundar embarcações. Diante dessa ameaça, a resposta foi rápida. Navios da Marinha dos Estados Unidos, incluindo cruzadores e unidades especializadas em guerra contra minas, começaram a operar na região com uma missão clara: localizar, identificar e neutralizar qualquer artefato explosivo que possa comprometer a segurança da rota. Essas operações não são simples. Diferente de um confronto direto, a guerra contra minas exige precisão extrema. Muitas dessas minas ficam submersas, invisíveis a olho nu, e podem ser acionadas por proximidade, contato ou até mesmo por mudanças na pressão da água causadas por grandes embarcações. Para lidar com isso, os Estados Unidos utilizam uma combinação de tecnologia avançada e equipes altamente treinadas. Veículos subaquáticos não tripulados, sonares de alta precisão e mergulhadores especializados são empregados para mapear o fundo do mar e detectar qualquer ameaça. Enquanto isso, a presença militar na região continua aumentando. Grupos de ataque naval, que incluem porta-aviões, destroyers e cruzadores, permanecem posicionados próximos ao Golfo, prontos para responder rapidamente a qualquer escalada adicional. Caças embarcados, como os FA-18, seguem em alerta constante, garantindo cobertura aérea para as operações no mar. Tudo isso acontece em meio a um cenário já extremamente tenso. Os recentes ataques e contra-ataques na região elevaram o nível de alerta global e qualquer movimentação no Estreito de Hormuz passa a ser observada com máxima atenção por governos e mercados ao redor do mundo. E existe um motivo claro para isso. Se o fluxo de navios petroleiros for interrompido, mesmo que por um curto período, os efeitos podem ser imediatos: aumento nos preços do petróleo, instabilidade nos mercados financeiros e impacto direto no custo de energia em diversos países. Ou seja, não se trata apenas de uma operação militar. Estamos falando de um ponto sensível que conecta segurança, economia e geopolítica em escala global. E neste momento, todas as atenções estão voltadas para o que está acontecendo ali. E é justamente aqui que a situação se torna ainda mais delicada. Porque operações de desminagem naval, como a que está acontecendo agora, não são apenas medidas defensivas. Elas também podem ser interpretadas como parte de uma preparação para algo maior. Ao limpar rotas estratégicas no mar, as forças militares garantem liberdade de movimentação para navios de guerra e embarcações comerciais. Mas, ao mesmo tempo, isso abre caminho para operações mais amplas, caso o conflito continue escalando. E esse é o ponto que mais preocupa analistas neste momento. A região do Golfo já vem registrando movimentações militares intensas nos últimos dias. Ataques aéreos, respostas defensivas e aumento da presença naval indicam que o cenário está longe de se estabilizar. E quando o Estreito de Hormuz entra nesse contexto, o risco se multiplica. Isso porque qualquer incidente ali, seja uma explosão, um ataque a navios ou até mesmo um bloqueio parcial, pode desencadear uma reação em cadeia. Países dependentes do petróleo da região seriam impactados imediatamente e pressões políticas poderiam acelerar ainda mais a escalada do conflito. Além disso, existe um fator estratégico importante. O controle, ou mesmo a ameaça de controle sobre o Estreito de Hormuz, sempre foi visto como uma das principais cartas geopolíticas da região.
E em momentos de tensão, essa rota se torna um ponto de pressão extremamente poderoso. Enquanto isso, no mar, as operações continuam. Navios especializados seguem varrendo a área, utilizando tecnologia de ponta para identificar possíveis minas. Cada objeto suspeito precisa ser analisado com cautela. Um erro pode custar caro. Helicópteros também são utilizados nessas missões, sobrevoando áreas críticas e auxiliando na detecção de ameaças. Em alguns casos, veículos subaquáticos controlados remotamente são enviados diretamente até os pontos identificados, permitindo uma inspeção detalhada antes de qualquer tentativa de neutralização. Tudo isso acontece em um ambiente de alta tensão. Porque, diferente de um exercício militar, essa operação ocorre em um contexto real de conflito. E isso significa que qualquer movimento pode ser interpretado como provocação. E a pergunta que começa a surgir é inevitável. Estamos diante de uma ação limitada para garantir segurança marítima? Ou isso é apenas o começo de algo muito maior nos próximos dias? Por enquanto, não há uma resposta definitiva. Mas o que já está claro é que o Estreito de Hormuz voltou ao centro das atenções globais. E enquanto operações militares continuam na região, o mundo observa cada passo com cautela. Porque em cenários como esse, pequenas ações podem gerar grandes consequências. E neste momento, a linha entre contenção e escalada nunca pareceu tão tênue. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa operação é apenas preventiva ou pode evoluir para algo muito maior nos próximos dias?